Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, para dar sequência às nossas exposições. Estamos no capítulo de número 5, e hoje nós vamos tratar sobre o versículo 5, uma das bem-aventuranças, a terceira bem-aventurança. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Ouçamos a leitura e a exposição do versículo de número 5, que nos diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Meus irmãos, nós estamos, como eu disse, tratando sobre o Evangelho de Mateus, e agora entramos no chamado Sermão da Montanha, proferido por Nosso Senhor a centenas de ouvintes, sendo que alguns deles já haviam se comprometido com Ele como seus discípulos, mas havia uma multidão de simpatizantes, de pessoas que, como se diz, ou como Mateus diz no final do sermão, perderam o fôlego com as palavras maravilhosas e belas proferidas pelo Senhor. E ele abre a sua boca para falar inicialmente neste ensino sobre a graça que Deus concede àqueles que creem nele, àqueles que creem no próprio Cristo. E ele fala dessas pessoas que são bem-aventuradas, ou no nosso idioma, muito, muito felizes, bastante felizes, por conta da escolha que Deus fez de suas vidas para que fossem súditos do reino de Deus. E esses são aqueles que inicialmente admitem ser falidos espiritualmente, admitem que são como mendigos espirituais, como pobres de espírito, que nada têm para entregar para Deus. Isso é uma dádiva de Deus, quando um homem atinge, ou uma mulher atinge esta compreensão, e essa pessoa é chamada na Escritura de bem-aventurada logo no início. Essa mesma pessoa também tem uma capacidade de se entristecer, primeiramente percebendo que a humanidade inteira está numa situação difícil, caída, e é claro que a humanidade a inclui, e ela consegue perceber com tristeza não apenas a condição humana de modo geral, mas a sua condição de modo particular. E essas são as pessoas bem-aventuradas porque choram. Não é por qualquer motivo, não é só porque alguém tem glândulas lacrimais que Jesus está fazendo essa promessa aqui. Ele está fazendo promessa para um grupo bastante específico de pessoas, irmãos. E agora, na terceira bem-aventurança que acabamos de ouvir, nós somos informados e somos ensinados por Cristo de que os mansos são felizes, e são felizes porque herdarão a terra. A declaração, mais uma vez, soa um pouco estranha para nós, não é? Porque nós sabemos, pelo estudo da história e até hoje vendo o nosso mundo, que são os guerreiros, são os valentes, são os arrojados e até mesmo são os imprudentes que costumam conquistar terras, e não as pessoas que são mansas, se nós estamos entendendo bem o termo mansidão aqui, não é? E a prova concreta que o próprio Cristo tinha, e que as pessoas que primeiro ouviram esse sermão tinham logo, era que eles estavam vivendo um período de invasões, que o governo romano, o grande império romano, invadiu a Palestina, estava ali dentro da própria casa de Israel, fazendo Israel de prisioneiro, né? Então, nós vemos ali, parece uma ideia que contradizia aquilo que Jesus Cristo estava falando acerca da situação do manso, como aquele que herdaria a terra, né? A poderosa Roma, a arrojada Roma, dominava enquanto Jesus estava proferindo aquelas palavras, irmãos. Então, para entendermos bem essa bem-aventurança, nós precisamos levar em consideração algumas questões aqui, com o fim de ter o entendimento esclarecido, irmãos. Primeiro é a ideia de que mansidão aqui não tem a ver com temperamento da pessoa, tem a ver com fé, tem a ver com a recepção de uma palavra que é dita por Jesus Cristo. Jesus não está falando aqui para aquelas pessoas, né, tranquilas, né, calmas, serenas e tranquilas, né, que não têm problema com nada, que são descoladas em relação à realidade. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está lidando certamente com pessoas que são de carne e osso, que possuem nervos como qualquer outra pessoa,
e ele está falando finalmente para aquelas pessoas que ouvem e praticam a palavra dele. Então, o manso, se vocês querem saber de modo geral quem é, são aqueles que ouvem as palavras de Deus, as palavras ditas por Cristo e as praticam. Porque se você for pensar numa visão de alguém mansa, num estereótipo de alguém manso, você talvez entenda isso muito mal. O próprio Cristo, por exemplo, nós sabemos que ele bateu em pessoas, ele fez um chicote para bater, e ele disse que era manso e humilde de espírito, né? Ele saiu batendo nas pessoas, ele gritava muito duro com os religiosos da época, era temido pelas pessoas por conta da força das suas palavras. Então, você não consegue imaginar direito alguém manso assim, pelo menos nos moldes tradicionais, né? Então, a ideia aqui é que, à medida que você recebe essa palavra de Cristo, você, sendo manso, pode ser um leão em determinadas circunstâncias. E também uma pessoa que seja, digamos, muito nervosa em termos de temperamento, tenha sangue nos olhos, como se diz, ela pode se transformar num cordeiro, numa pessoa santa e boa e justa. Então, nós não estamos aqui tratando de temperamento, mas estamos tratando da recepção do coração às palavras de Cristo. É se você acredita nessas coisas, tá certo? Ou não, nós não estamos tratando se você for manso ou não, você terá. Então, a diferença aqui continua sendo Cristo. A diferença não é o nosso temperamento, mas é a presença de Cristo por meio daquilo que Ele falou em nossas vidas, irmãos. E com isso, o nosso Senhor mostra mais uma vez de que modo os princípios que Ele estabelece aqui estão em franco contraste com os padrões do nosso mundo, as ideias do nosso mundo, porque os valentes e os conquistadores, contra toda probabilidade, não herdarão a terra. É isso que Jesus está dizendo aqui, contra todos os sentidos nossos, contra tudo aquilo que nós já vimos, já estudamos, e que parece que no futuro vai ser assim. Ele diz, não, eu estou no futuro, eu falo da eternidade, da ausência do tempo, e eu estou dizendo aqui que, no final das contas, quem vai herdar a terra não são os guerreiros, não são os que brigaram, os que destruíram, os que mataram, os que varreram pessoas da face da terra para ocupar um lugar. Quem vai herdar são as pessoas mais improváveis, que são esses mansos de que ele nos fala. Então, ele está falando do futuro, por assim dizer, ou, se preferirmos, da eternidade, essas palavras contra tudo aquilo que talvez os homens pensem. E isso contraria, de certo modo, alguns princípios não apenas políticos, mas princípios naturais. Porque se os irmãos observam, por exemplo, o reino vegetal e o reino animal, prevalece essa lei do mais forte. Prevalece a lei de que quem for mais forte ocupa mais espaço. Quem for mais violento acaba por intimidar aquele que é manso, aquele que é fraco, e termina empurrando as coisas, né? Empurrando o mais fraco para um canto, enquanto que o grande domina, de determinada forma, um território. A mesma coisa nós vemos acontecer também no reino dos homens, irmãos, só que com uma diferença. Um lobo, por exemplo, ele manda na alcateia dele, no grupinho dele de 10 ou 15 lobos, mas ele não pode mandar no sindicato dos lobos da região dele. Não dá para fazer isso. O lobo não pode se candidatar e vencer, ganhar para presidente, depois assinar lá um decreto que vai varrer 1 milhão de lobos da face da terra. Ele não consegue fazer isso. O homem tem, então, um poder quase que multiplicado nesse sentido de varrer pessoas da face da terra. É claro, especialmente aquelas que não têm disposição para lutar, aquelas que são mansas, aquelas que são humildes, aquelas que são despossuídas, que não têm força. E aí o homem é capaz de fazer isso, e ele faz isso com frequência. Nós vemos na história isso acontecer. Uma canetada varrer a vida de 50 mil pessoas, 200 mil, 1 milhão, 6 milhões de vidas sendo varridas por um decreto de um tirano. É isso que nós vemos no mundo dos homens acontecendo. Aí vem Jesus e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E com isso ele está falando não só da autoridade dele como pessoa, porque ele tem, mas ele está aqui reverberando um ensino da Escritura que vem desde o Antigo Testamento, porque essa bem-aventurança está ancorada nas profecias dos Salmos. E eu queria pedir aos irmãos para que, por gentileza, sem deixar esse texto aqui, abramos nossas Bíblias no Salmo 37, porque há algo interessante ali, além dessa declaração, não é?
Vocês estão vendo que essa referência, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, normalmente aponta-se para o verso de número 11, não é? Mas os mansos herdarão a terra. Mas se vocês observarem bem, irmãos, isso não está escrito no Salmo apenas aqui. Vejam o versículo de número 9, o verso 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aí vem o verso 11, que eu mencionei: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Verso 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Verso 29, os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Verso 24, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Bom, sempre que a Bíblia repete as coisas desse jeito, é porque ela quer nos falar de coisas que são importantes e que também que são facilmente esquecidas por nós, não é, irmãos? E ela está dizendo aqui, a palavra de Deus nos diz que os ímpios não adiantará a tecnologia de ponta deles, aqui na época era arco, flecha, não é? Era a espada, não vai adiantar, porque a espada vai traspassar o seu coração e o arco, junto com a mão dos ímpios, há de ser quebrado. Está falando aqui de uma derrota que claramente não virá das mãos dos justos, mas virá da própria mão de Deus, irmãos. Pois bem, voltemos ao nosso texto de Mateus, capítulo de número 5, porque quando Jesus cita essa passagem, irmãos, do Salmo 37, que contém a essência do Salmo inteira, o nosso Senhor está ensinando que aqueles israelitas antigos que herdaram a terra, eles se tornaram os seus seguidores. São os mesmos, só que esses seguidores de Cristo herdarão a terra inteira. Ele está falando da terra inteira, e não apenas de um pedaço de terra, como foi o caso dos israelitas. E desde o versículo 3 de Mateus, no capítulo 5, nós temos aqui os verbos no chamado modo passivo divino. Significa que é Deus quem opera essas coisas. Quando se diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, esse serão, está se falando do consolo divino. Deus está implicado aqui. Quando se fala que os mansos herdarão a terra, está se referindo ao fato de que Deus vai dar essa herança, vai operar esta bênção na vida daqueles que creem em Cristo, irmãos. A promessa, essa promessa do Salmo de número 37, de que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, ela não se cumpriu ainda na vida dos cristãos, mas já se cumpriu na vida do nosso Senhor. Se não, vejamos. João, o Batista, disse quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali a ênfase é no fato de que Jesus Cristo é o Salvador. Mas ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, que tem também a conotação de ser um guerreiro de Deus, ele está também falando da mansidão de Cristo para aceitar se sacrificar em nosso favor, para dar voluntariamente a sua vida em nosso favor. E nós temos o próprio Cristo falando de si nas seguintes palavras: vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve. Nós vimos isso acontecendo na vida inteira do nosso Senhor, e mesmo naquelas exceções que eu falei, que ele pegou chicote, etc., você não tem a ideia de mansidão sendo arranhada, porque mansidão significa poder sob controle. Alguém que tem poder e que está controlando.
Esse é o caso do nosso Senhor. E Ele mostrou esse poder sob controle, especialmente nos episódios da paixão. Nos episódios em que Ele podia, na nossa visão humana, perder a paciência com mais facilidade, com um monte de formiga em cima dele, porque disso quase que se tratava. E mesmo assim Ele suportou muitas coisas por conta dele ser manso e humilde de coração, irmãos. A Pedro Ele ordenou que guardasse a sua espada, foi lá e curou a orelha daquele infeliz que queria prendê-lo. Nós vemos também a perversidade dos soldados quando maltratavam o Senhor, quando lhe cuspiam, e mesmo assim ele manteve a sua mansidão. Depois ele foi enviado a Pilatos. Pilatos olhou para ele de um lado, olhou e disse assim: o sujeito não faz mal para ninguém. Vou mandar para Herodes, para o meu subalterno, para ver o que ele diz, que ele conhece mais essa coisa das tradições dos judeus. Aí o Herodes foi lá, deu uma zombadinha, fungou, disse assim: olha, isso aí não machuca nem uma mosca, isso não faz nada não, vou mandar de volta. E mandou de volta para o Pilatos, e eles viram como o melhor a fazer o seguinte: olha, o melhor a fazer politicamente agora é soltar um preso aí, fazer a vontade do povo, e bota esse aí para... faz alguma coisa com ele, remove ele, tira ele da face da terra. Tá certo? E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Porque ele foi removido, ele foi suspenso da terra na cruz. E ele ficou, digamos assim, sem terra ali na cruz. E mesmo depois de morto, a sepultura dele não era dele, era emprestada. E alguém pode olhar esse caso e dizer assim: bom, mas isso não é a prova... Não é a prova de que os mansos não herdam terra coisa nenhuma, porque o maior dos mansos acabou aonde? Perdendo a terra dele, perdendo o pedacinho que ele tinha. Só que, como nós sabemos, a história continua. E no terceiro dia ele surgiu dizendo o quê? Reclamando o quê para ele? Ele falou: eu quero a minha terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu controlo. Todo lugar onde eu puser o dedo aqui é meu. Eu governo todas as coisas. E nós temos nisso um triunfo, e a primeira vez em que esse versículo, recebeu uma concretude, foi na vida do nosso Senhor. Ele mesmo provou com a sua vida e com a sua obra que os mansos herdam a terra, sim, e que os mansos herdarão a terra. E aquele que diz não tem apenas autoridade e conhecimento das coisas a partir da perspectiva eterna, ele tem também poder para cumprir aquilo que ele promete aos seus discípulos, irmãos. E um dia ele voltará, segundo ele mesmo prometeu, e dará a cada um o seu lugar, e dará inclusive o lugar que ele prometeu àqueles que forem mansos. Eu não sei, enquanto nós ouvimos essas palavras, quantos de vocês pensaram ou pensavam que as promessas talvez fossem um pouco mais para agora, né? Uma coisa mais imediata, talvez, não é? Um terreno no Caribe, alguma coisa do tipo, né? Eu não sei, se vocês tiveram essa impressão, vocês têm que tomar muito cuidado com um problema grande, difícil até mesmo de resumir no sermão, mas vou tentar pelo menos tocar nele. Ele tem sido levantado por muitos pensadores conservadores que creem na revelação de Deus. E isso deve ser do conhecimento da igreja, para que a gente não se deixe enganar pelas filosofias desse mundo, que já não vem mais na forma de um professor que fala coisas incompreensíveis, mas vem na forma de filme, na forma de revista, de novela, de conversinha de bar, essas coisas. Isso tudo é filosofia diluída, não tem como escapar disso. Então é importante a gente ter essas coisas em consideração, irmãos. É que a nossa cultura, esse é o ponto, a cultura ocidental, de modo geral, ela abandonou a ideia de paraíso, a ideia de que a vida comporta uma noção de algo que vai além dela. Tendo desistido disso e não podendo lidar direito com o seu desespero, ela procurou fazer alguma coisa para tornar essa terra um lugar melhor, porque a única coisa que a gente tem é essa terra. Então as pessoas têm se esforçado para melhorar a vida nessa terra. As notícias mais animadoras da ciência não são que a gente vai morrer, vai para o céu. Não, é que o homem pode viver um pouco mais.
é que é possível, tem vacinas, dá esperança para as pessoas de que, olha, não precisa vocês pensarem em negócio de céu, não, gente, novo céu, nova terra, a gente vai melhorar a coisa aqui, e um dia o ser humano vai ser capaz de comprar lá uma vacina em qualquer mercado, e dar na própria pele, lá ganhar mais uns 100 anos, vai custar um pouco mais, depois vai baratear, como tudo que acontece na consciência, começa caro, depois o governo vai dando, e um dia vocês vão ter aí uma vida, vamos dizer assim, eterna, né? Nos moldes daquela música lá do John Lennon, né? Uma vida sem religião, você imagina, a vida sem nada, sem Deus, sem Jesus, sem nada, só a gente vivendo aqui no anais, numa boa, todo mundo legal. E isso, irmãos, não tem mais um filósofo dizendo isso, isso está pulverizado, é o clima da cultura. E as pessoas, de fato, vivem nessa esperança, que é a esperança na ciência, de que um dia ela vai arrancar de vez qualquer tipo de desconfiança nossa que exista, talvez um paraíso ou um lugar, tal como descrito na Escritura. Nós vemos que isso infectou o imaginário, até mesmo na literatura, porque o que é que um escritor pagão deseja para a vida dele? Se você perguntar a uma pessoa que não crê em Deus, que escreve livros, romances, ele vai dizer assim, o céu para mim é que as pessoas me leiam no futuro. Eu morro, mas eu queria ser lembrado, ser um imortal. É isso que eu queria ser, porque eles não creem nisso também. E vocês pensam que eles não diluem isso, que eles não inoculam essas coisas nos romances deles? Inoculam, sim. Eles inoculam, irmãos. Isso passou para a nossa cultura com muita força. Os políticos e os ideólogos, qual é o discurso central deles? É sempre voltado para um futuro hipotético que eles dizem que vai melhorar. É sempre. A próxima campanha, essa campanha de 2018, vai ser a mesmíssima coisa. Alguém dizendo que dessa vez vai. O Brasil tem... A palavra futuro é básica, né? O tempo inteiro eles falam futuro, 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 futuro. Você não ouvirá nenhum candidato, mesmo que for crente. Dificilmente você vai ouvir um candidato dizendo assim, olha, gente, vai ficar perfeito mesmo quando Jesus voltar para restaurar essa bagunça aqui. Enquanto isso, eu não vou mentir para vocês, não vai dar para resolver isso, não vai dar. Quem fizer isso perde a eleição. É obrigado a criar um futuro hipotético para dizer para as pessoas que a vida é só isso aqui mesmo. E ai de quem não for forte para garantir o seu lugar, meus irmãos. E para não ficar só nos outros, né? O que é que a religião está dizendo? O que é que os evangélicos, muitos deles, muitas igrejas e, sobretudo, muitos pastores irresponsáveis têm dito para as pessoas, não só nas mídias, mas nas igrejas locais? É que você não precisa pensar, não falemos muito em céu, a não ser que seja céu na terra. Vamos declarar, vamos exigir, vamos fazer com que tudo aquilo que Jesus disse que só vai vir no céu, que é o fim das lágrimas, que é o fim da fome, que é o fim do sofrimento, vai tudo vir para a sua vida hoje. E é por isso que, em geral, essas igrejas crescem. Por quê? Porque encontram um público receptivo já, adaptado a essa ideia de que você não precisa esperar por um paraíso, você não precisa esperar por uma restauração da terra. Você pode conquistar tudo aqui e agora, irmãos. É claro que isso tem sucesso também na vida de muitas igrejas. E é por isso que muitos crentes não querem morrer. Não querem morrer. É porque, no fundo, eles já foram infectados com essa maldição. Essa maldição. Que é a ideia de você se cortar inteiramente da esperança eterna e, portanto, se cortar inteiramente das palavras de Jesus Cristo. Então, se você não consegue desejar essas coisas, nem imaginar essas coisas, então é provável que você tenha sido já infectado. É preciso repensar o seu próprio cristianismo, a sua noção do que significa ser crente, porque vocês sabem o que é que Paulo diz sobre as pessoas que esperam em Cristo somente nesta vida, não é? Vocês estão se tornando as pessoas mais miseráveis, mais desgraçadas de todos os homens, porque vocês aguardam nas promessas que Jesus fez, apenas tendo como referência esta vida, que aliás foram muito poucas, muito poucas. É importante nós lembrarmos isso. Você pode me perguntar se Jesus é contra você ter um terreno, você ter uma casa própria, Não, Jesus não é contra. Jesus é contra você não pensar nas coisas do alto. Jesus é contra você se guiar pela perspectiva temporal e não pela perspectiva eterna. Porque Ele está te dando aqui notícias do mundo por vir. Mas para quê? Para te orientar no tempo. Para que você seguir no tempo por essas palavras eternas.
que não tem tempo, foram ditas há 2000 anos, está reverberando até hoje. É por isso que Ele quer que você se guie. E não pelos princípios da sua época, pelas ideias que a sua época tem difundido. Esse é o grande problema das pessoas que têm dificuldade, que não veem nada de maravilhoso nessa declaração do nosso Senhor, irmãos. Você tem que lembrar que nós não somos reencarnacionistas. Você só tem uma chance, vamos dizer aqui. O rascunho que é a sua vida não é rascunho, é original também. É original também. Vocês têm que pensar nisso, irmãos. É preciso pensar nisso. É que Deus, de fato, quer fazer uma obra na nossa vida hoje. E Ele quer que você considere essa bem-aventurança também como um chamado, para que você se guie por ela no tempo. No tempo. E não se guie por nenhuma teoria, por nenhuma ideia, por nenhuma filosofia vã deste mundo, irmãos. E com isso nós devemos sempre suplicar a Jesus Cristo, já que nós estamos ainda no tempo, ainda não recebemos a nossa gleba, ainda não recebemos a nossa terra. O que nós temos de fazer é aquilo que os antigos faziam, aquelas preces curtas, chamadas jaculatórias, sendo uma delas a seguinte: Jesus, manso e humilde de coração, faze meu coração semelhante ao teu. Jesus, manso e humilde de coração, faze meu coração semelhante ao teu. Que o Senhor Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém.